Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos, crianças, a mais uma aula. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de ciências. Hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2020. Tanta saudade, crianças, que a tia está de vocês. Sintam-se abraçados por a tia de novo, certo, meus amores? E hoje, meus amores, na nossa aula de ciências, nós vamos estudar sobre articulações. O que são essas articulações? Nós podemos realizar diversos movimentos com o nosso corpo. Nós podemos o quê? Pular, correr, saltar, flexionando muitas de suas partes. Isso só é possível graças às articulações do nosso corpo, né? Nós só podemos realizar essas flexões do nosso corpo, de muitas dessas partes do nosso corpo, graças às articulações do nosso corpo humano. Vamos lá. As articulações, elas são pontos, ó. As articulações, elas são pontos de contato entre o osso e a cartilagem, tá vendo? As articulações, elas são pontos de contato entre o osso e as cartilagens. Tá vendo, crianças? Elas são entre os ossos e a cartilagem. Essas articulações, elas unem os ossos e permitem que o corpo realize esses movimentos. Por exemplo, aqui são articulações do punho, ó, que é essa articulação, a mão que vem até aqui, chamamos articulações do punho. Articulação do joelho, ó, são essas articulações, são as articulações do joelho. As articulações do tornozeleiro. Tornozelo, aqui as articulações do tornozelo, que é aqui, ó, pé que sustenta o nosso pé, aqui, ó, o tornozelo, aqui a articulação do tornozelo. Aqui a articulação do ombro, ó, tá vendo esses pontinhos que tá ligando aqui, a articulação do ombro. A articulação do cotovelo, ó, a articulação do cotovelo, tá vendo? Fica aqui nessa curva do nosso braço, que chamamos de cotovelo. A articulação do quadril, ó, que liga esses pontinhos que liga, que entra em contato com o osso e a cartilagem, são as articulações. Então, criança, aqui são os pontos, né, das articulações. As articulações, elas são pontos de contato entre os ossos, ela fica entre os ossos e entre as cartilagens, entre as carnes. Cartilagem é tipo de tecido conjuntivo, resistente e flexível. Aqui é uma representação de algumas das articulações do nosso corpo humano. Tá vendo, criança? E agora, né, vamos falar sobre os tipos de articulações. Vamos lá ver os tipos de articulações. Nós vamos conhecer os movimentos que algumas articulações do corpo nos possibilitam realizar. Para isso, repita os movimentos mostrados abaixo. Tá certo, crianças? Vocês vão repetir aí na casa de vocês esses movimentos aqui mostrados na figura aqui abaixo, tá certo? Aqui é um exemplo de uma articulação da coluna vertebral. Aqui é uma articulação da coluna vertebral. B é uma articulação de quê? Do quadril. Tá vendo o movimento? A criança tá fazendo esse movimento aqui, ó. Como você deve ter percebido, os movimentos realizados pela essa articulação do quadril são mais amplos que os movimentos realizados pela articulação da coluna vertebral. Isso ocorre porque as articulações, elas são diferentes uma das outras. Vamos ver abaixo. Os tipos de articulações. As articulações móveis, tem articulações semimóveis e tem as articulações imóveis. Vamos ver as articulações móveis. Essas articulações móveis, elas possibilitam a realização do movimento amplo. Ela possibilita a realização do movimento amplo. Exemplo, a articulação do quadril, ó, tá vendo? O movimento aqui é um movimento amplo. Por isso se chamamos de articulações móveis, que essa possibilita a movimentação, ela possibilita a realização de movimentos amplos.
E as articulações semimóveis, elas possibilitam a realização de movimentos pouco amplos, né? Ele não pode muito, ela não movimenta muito, fica pouco amplo. Exemplo, aqui é uma articulação da coluna vertebral, viu, criança? E as articulações imóveis, ela não possibilita realizar nenhum movimento. Pelo nome só já está se dizendo, ela fica imóvel, ela não realiza nenhum movimento. Exemplo dessa articulação são articulações dos ossos do crânio. Ele não faz nenhum movimento, essas articulações do crânio, certo, crianças? E agora nós vamos ver os cuidados que nós devemos ter com a nossa coluna vertebral. Qual foi? Hã? Pois é. Você já viu os adultos reclamarem de dor nas costas, no pescoço, na coluna, não é? Ai, como dói minhas costas! E sabe por que isso acontece? Na maioria das vezes é porque eles não usam bem o corpo. Trabalham demais em posições ruins, carregam peso errado, mas quando eles tinham a nossa idade, ninguém contou pra eles isso que eu vou falar agora. Você conhece a sua coluna? Ela é que te sustenta de pé. E ao contrário do que se pensa, ela não é totalmente reta para manter bem a sua postura. A região do pescoço tem uma curvinha assim para te manter olhando para frente. As costas têm uma curva um pouco para trás, mas não muito. E esta curva mais baixa é assim, para que o bumbum não fique para dentro. Afinal de contas, nós não somos robôs. Ai, como dói minhas costas. Mas não é só a coluna que é importante. Todo o corpo deve estar bem alinhado para proteger e equilibrar bem a coluna. Alguns pontos do nosso corpo devem estar na mesma direção. Imagine uma linha, passando pela orelha, pelos ombros e descendo em direção aos seus pés. Ela deve passar pelo osso do quadril, pela lateral do joelho e pelo ossinho lateral do pé, chamado maléolo. Maléolo. Esse cara aqui está com a cabeça para frente e a coluna curvada. Esse outro aqui está com a cabeça muito para frente e os joelhos muito para trás. Você já viu o joelho assim? Joelho é para ficar destravado e não para ficar esticado demais. Assim, se alguém te der um toque no joelho, não vai te pegar de surpresa. Opa! E este último aqui, a cabeça e a barriga estão para frente e o bumbum está muito para dentro. Então vamos nessa! Você pode olhar como seu colega fica de pé e pedir para ele observar você também. Estando de pé, é assim que a gente deve se manter sem perder o olhar para frente. Ah, os pés devem estar um pouco separados, mais ou menos na mesma distância entre os dois lados do bumbum. O peso do corpo deve estar distribuído nos dois pés. Muito bem, né, meus amores? Então, nós aprendemos quais são os cuidados que nós devemos ter com a nossa coluna vertebral, né? Devemos sentar retos na cadeira. Ao sentar, nós devemos encostar as costas completas no assento, né? A altura da mesa deve ser adequada para que seja possível apoiar os braços nela, formando um ângulo de 90 graus. Os pés devem ficar apoiados no chão. Além disso, é preciso que as pernas fiquem em um ângulo de 90 graus. A falta de cuidado com essa coluna, ela pode causar dores e alterações na curvatura normal da coluna, tá certo? É por isso que nós devemos ter muito cuidado com a nossa coluna. Não pegar mochila pesada, levar nas costas, certo, criança? Não pode pegar muito peso, porque as mochilas elas devem ser leves. Por isso, carregue no máximo 10% da massa do seu corpo para não prejudicar a sua coluna, certo, meus amores? Beijos, crianças, e até a nossa próxima aula.